Vamos falar da CPI das bets. Aliás, olha aqui, produção, estou mandando para vocês aqui um vídeo. Um vídeo aqui com a Soraya Tronic. Cadê, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aí, Júlio, mandei aí. Vê se a gente consegue colocar esse vídeo na tela, mas já de cara, bom, a gente teve, senador, eu quero a sua opinião, porque é o seguinte, quando teve a Virgínia lá na CPI, e me parece que ontem teve um outro, um sertanejo, um cara que ganhou a fazenda, sei lá, a gente tá vendo uma CPI com convocação de vários influenciadores, etc. e tal. Me parece que a CPI está mais interessada em aproveitar a audiência desses influenciadores para poder usar isso na campanha do ano que vem, do que efetivamente investigar. Queria a tua avaliação se essa CPI das bets está servindo para alguma coisa. Olha, em primeiro lugar, eu tentei entrar de qualquer maneira nessa CPI. Não deixaram? Das bets, não deixaram. Né? Então, quer dizer, todo mundo sabe ali dentro do Senado que essa é uma pauta que eu tenho o maior cuidado, porque eu alertei lá atrás. Votei contra o projeto e disse o que ia acontecer se os colegas aprovassem, foi aprovado. O senhor está falando de qual projeto? Do projeto que liberou a questão das apostas esportivas das casas bets no Brasil. Né? Cheio de jabuti lá dentro, para joguinhos, para tigrinho, para essa coisa toda. E eu votei contra, fizemos emendas contra, né, que foram derrubadas lá, algumas e outras passaram. E o interessante, Cláudio, é quem está nessa CPI da Bet, é importante que a população tenha atenção, porque está só na perfumaria. Isso. Sim. Tá certo? Tá aí negócio de tirar selfie com gente importante. Rapaz, eu nunca vi tanta mídia. Eu estou 7 anos no Senado Federal. Eu nunca vi tanta gente da mídia cobrindo. Para entrar foi difícil, assim, era um negócio que eu não tinha visto. Então, quer dizer, eu quero aproveitar aqui, e eu sei que nós temos audiência de muitos jornalistas, pessoas de meio de comunicação. Olha, vá a fundo nas denúncias que nós fizemos ali, naquela audiência, inclusive. Passou batido. Mas ali é o ponto central. Né? Eu sei que existe patrocínio de bet para tudo que é lugar hoje. É um negócio, um território difícil. Mas eu peço pela consciência das pessoas de bem que se aprofunde das denúncias graves que eu fiz ali. Né? E tem requerimento meu. Eu não consegui entrar, né? A maioria dos que estão lá votaram a favor das bets. Interessante isso. Acho que a gente podia fazer esse cruzamento. Esse cruzamento é importante. Agora eu quero dizer o seguinte. Eu consegui com o senador Marcos Rogério, que é um senador que está fazendo um trabalho diferente. Eu estou vendo ali que é uma das poucas exceções, ele, senador Exalci, dentro da CPI. E o senador teve que fazer uma viagem e liberou que eu ficasse 2 dias nessa comissão. Pedi a ele. E eu entrei com 4 requerimentos. E esse é o ponto central. Né? Porque a CPI, o Davi já disse, eu participo da reunião de líderes, né? Sim. E o Davi já disse, tem que acabar e deu prazo para acabar. A Soraya Tronic até pediu mais tempo e eu também pedi, porque eu quero ver requerimentos ali sendo aprovados, quebra de sigilo sendo feita, mas parece que o objetivo é esvaziar, não estão dando quórum. Faz 2 semanas que não tem quórum para deliberar. E o Brasil todo assistindo a CPI não tem senador para dar quórum. Não entra na cabeça de ninguém. Então, os 4 requerimentos que eu andrei, pode falar? Posso falar? Claro, os 4? por favor. Um deles é muito grave, porque é senador denunciando senador. Né? Então, a gente não pode ali ver aquilo e achar, né, deixar por isso mesmo. O senador Alessandro Vieira entrou com ofício na PGR pedindo uma investigação, porque uma matéria de um grande veículo de comunicação, a Veja, fez, logo no início da CPI, teve até bate-boca lá entre a Soraya e o Ciro Nogueira, numa denúncia de um empresário, na verdade, de um empresário, sim, que falou que cobraram propina de 40 milhões de reais para que ele não fosse chamado na CPI. E fala o nome. Um integrante da comissão teria cobrado isso. E tem um lobista, Silvio,
que é muito conhecida aqui em Brasília, que foi o intermediário desse pedido da cobrança dessa propina. E eu entrei com requerimento sobre isso, para que a gente possa chamar o Silvio. Aí sabe o que eu descobri? Silvio de Assis. Sabe o que eu descobri? Silvio de Assis teve um site, inclusive. E o Silvio de Assis se colocou à disposição depois do escândalo, depois do bate-boca, para ir na CPI. E aí? E não estão querendo levar ele na CPI. Né? Então, é questão de prioridade, de colocar. Esse tem que ser o número 1. Chamar ele para ele explicar que história é essa. E eu fiz uma solicitação, porque eu já saí da CPI, já voltou o senador Marco Rogério, e eu fiz publicamente, nesses 2 influencers que tiveram lá essa semana, eu pedi para a senadora Soraya, senadora, coloque um requerimento, já que eu não posso entrar, para fazer uma cariação entre esse lobista Silvio de Assis e o empresário, né, que parece que é o dono do Tigrinho. Na frente do Não, para a membro gente da ver, comissão. na frente do membro. Aí eu quero... É um triângulo, né, Isso senador? é importante que venha à tona. Você acredita? Eu não acredito que a gente possa acabar com essa CPI, que é uma pizza estragada, que está indo para o forno, e deixar esse corpo estendido lá no meio do, Peraí, do salão. deixa eu auxiliar a nossa audiência com 2 informações. Coloca, por favor, Jesus. Lucas, a matéria da Oeste, que traz os detalhes aí, inclusive em função do seu requerimento, já a convocação, né, o requerimento de convocação do Silvio Assis, coloca na tela. Não é essa não, é a da Revista Oeste que eu mandei. Coloca aí o requerimento esse eu acabei de mandar para você aí. E a outra, depois eu chamo. Então, assim, tem o requerimento para a convocação que o senhor apresentou, para a convocação do Silvio Assis, e justamente a confirmação de que o Silvio Assis, o nome dele apareceu numa reunião entre o senador Ciro Nogueira e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no ano passado. O tema do encontro foi denúncias de achaque a empresários ligados ao setor. Segundo o relato desses parlamentares, há indício de que requerimentos da CPI estejam sendo direcionados de forma seletiva. Em outras palavras, quem paga não vai. Parte do dinheiro, conforme as acusações, seria repassada a senadores envolvidos no esquema. Né? Então, assim, o nome da senadora Soraya Tronic, relatora da CPI, surgiu no centro das denúncias. De acordo com o relato do Silvio Assis, repercutido pelo senhor, a senadora teria usado o lobista para pedir 40 milhões. O objetivo seria o mesmo, evitar a convocação de empresários ligados a casas da aposta. A senadora Soraya é uma das citadas. Através desse lobista, teria pedido 40 milhões para não vir a cada... Aí a Soraya nega as acusações, disse ainda apoiar a oitiva do lobista e afirmou que subscreveu o requerimento do Girão. Aí é o seguinte, ela deu a Soraya, inclusive está convidada a Soraya para vir aqui também, caso ela queira se explicar, se defender, enfim. A gente tem que ter sempre cuidado, né, quando você tem denúncias envolvendo terceiros, né? Então, a pessoa... Qualquer um pode acusar qualquer outro de qualquer coisa. Então, assim, o que precisa ter é prova das acusações. Então, pagamento de propina, qualquer coisa assim, tem que ter. Isso tem que vir acompanhado de algum indício material. Não pode ficar só na conversa, porque às vezes você pode criar um fato político para anular ou criar uma confusão dentro de uma investigação que poderia estar avançando numa determinada direção. Então, o que acontece, e aí me parece que é o mais grave, é que quando começam a surgir esses tipos de denúncia, significa que tem coisa para ser investigada. Porque ninguém se dá o trabalho, seja de plantar uma notícia na imprensa, ou ninguém se dá o trabalho de revelar algo deste tamanho, né, deste porte, se colocar, um empresário se colocar, vamos dizer, até em risco, né, de trazer uma coisa que ele precisa provar. Né, e ninguém se coloca se não há um objetivo, efetivamente, para ser exposto. Então, me parece que essa CPI das bets, ela está tomando... Ela agora está ganhando a atenção da mídia e está tomando uma proporção muito maior, talvez necessária para... talvez essa proporção nos mostre a necessidade de ela ser, dela ser prorrogada. Quando que ela deve terminar com o senhor? Em junho. Termina em junho e não vai ser mais prorrogada. Em junho, e o Davi já disse que não quer prorrogar. Por que não, Davi? Será que essas investigações parlamentares podem chegar a pessoas poderosas, né? A Soraya deu uma entrevista para Fontinelli e a gente reproduz esse trecho agora. Bem,
É muito fácil julgar, é muito fácil se julgar. Então, aqui, eu estou tendo muitas dificuldades, inclusive com lobby de parlamentares e de políticos, que estão envolvidos em CPIs, que estão envolvidos com bets, perdão, envolvidos com bets. Eu, Soraya, agora, se você quiser que eu fale os nomes, você está me colocando numa praça pública pior do que essa, e eu não vou me colocar para ser morta, tá? Que amanhã eu posso amanhecer com a boca cheia de formiga e eu jamais vou fazer isso. Eu não vou tá? falar. Eu não vou Só falar tenha a consciência da situação. Espero que um dia você seja eleita e eu quero muito que você venha para cá. Não Eu se quero preocupe, muito que você cuide disso. É porque a gente tem que ter um pouco de. Eu tenho que ter todo dia. Eu tenho 2 quilos de raiva. Boca cheia de formiga. Rapaz, boca cheia de formiga, hein? A Que- onça. Que coisa. Ô, Carol, cadê você? Você sabia disso, não? Você tava atenta? Você sabia que a CPI estava tendo esses desdobramentos? Da Soraya tá com medo de morte? Gente, são 3 assuntos diferentes da CPI, né? Até queria ouvir o Jurão em relação a isso. Porque um assunto é para investigar o quanto isso está afetando as famílias, essa é uma das pautas prioritárias do senador Girão. Você tem uma pessoa, até falei isso aqui ontem, senador, você é uma pessoa que tem esses números de jogo, enfim, tudo relacionado a isso, essa pauta da família é o senhor, então trazer outra pauta completamente diferente é investigar o quanto os influenciadores estão levando das casas de aposta. E nisso eu sou contra pelo seguinte, o cara tem um contrato de propaganda. Se a Bet aumentar o lucro, ele leva uma porcentagem maior no contrato. E, obviamente, a Bet só aumenta o lucro se as pessoas perderem, né? Aquela comissão da desgraça. Então, isso, na verdade, é claro, eu não entendo muito a relação de uma CPI para isso. O que me parece é que precisa de uma proposta de projeto de lei, de uma proposta legislativa, para a gente entender como esses contratos, eles precisam ser regulamentados. Por exemplo, essa questão do Bolsa Família, você também pode fazer um projeto de lei que linke o CPF dos beneficiários do Bolsa Família às casas de aposta e eles fiquem proibidos de jogar. Então, tem muita medida que só precisa partir do Congresso para que tenha iniciativa de projetos de lei. E aí um terceiro ponto é investigar crime organizado e desvio de dinheiro, que está na casa dos muitos bilhões, e aí acho que a Soraya está certíssima nisso, a gente está mexendo com tráfico de tudo muito grande, que é perigoso o assunto, a gente sabe como é que isso funciona no Brasil. E aí o que eu queria jogar a palavra para o senador é um pouco isso, independente da investigação que também tem que estar em polícia, já teve a pressão da Polícia Federal em relação a isso, acabando a CPI, quais são os projetos de lei, o que existe de iniciativa do Congresso hoje para que a gente avance com isso? Perfeito. O senador Carlos Portinho, Carol, que esteve aqui há pouco tempo aqui nesse programa, ele é o relator lá na Comissão de Esporte, devemos votar, acredito que na próxima semana, exatamente algo para estancar essa sangria desatada que está acontecendo no Brasil com relação a apostas, né? Nós estamos no endividamento em massa jamais visto dos brasileiros, né? Deixando de comer muitas vezes para jogar, né? Assim, perdendo emprego. E aí a Associação do Comércio, as federações estão mostrando a tragédia que são essas bets, o que está acontecendo no Brasil, está canibalizando o dinheiro que é do comércio, o dinheiro da pessoa comprar um tênis no aniversário da filha, levar a família para uma pizzaria num domingo. Isso está acabando, as pessoas estão jogando e se viciando. É a ludopatia, o vício em jogo, que é algo gravíssimo, é como uma droga, uma cocaína, né? E essa questão de saúde mental. Então, o senador Portinho, que eu tenho muita confiança nele, está com o meu projeto, está pensado que é um projeto que acaba com o bet. A minha solução para realmente o Senado reparar esse grande erro que fez para o Brasil em ter aprovado isso era agora acabar, proibir jogo no Brasil, Casa Bet, proibir a aposta esportiva. Mas se não for possível, porque nem tudo na política é possível, né? Eu tenho outro projeto lá que é para acabar com publicidade, né? Então é como cigarro.
cigarro praticamente restringiu e foi uma política pública de sucesso. E nessa questão nós temos que agradecer o ex-ministro José Serra, ex-senador também, que foi um baluarte ali e fez o Brasil poupar milhões de vidas com relação ao tabaco, né, que causa câncer e tantas coisas. Então, nesse aspecto, a gente tem medidas legislativas nesse sentido. Agora, o influencer, e a gente viu, por isso que eu falo que é perfumaria o que está acontecendo, né, e eu quero fazer um apelo aos jornalistas que estão nos assistindo, às pessoas de bem, né, porque nesses requerimentos, essa denúncia da senadora Soraya é gravíssima. Uma senadora da República que está numa relatoria dizendo que pode amanhecer com a boca cheia de formiga, ou seja, ser assassinada, se investigar a fundo eventuais outros parlamentares. Que história é essa? Isso precisa. E o meu requerimento trata disso, de buscar aprofundar. Tem outro requerimento meu que não foi votado, né, porque existe um esvaziamento, repito, da CPI, está acabando, mas tem que ser votado e eu disse lá para o presidente doutor Irã Gonçalves, eu disse, olha, se tiver que vir sábado, domingo, feriado, a gente faz sessão todo dia. Mas nós não podemos deixar de avaliar, por exemplo, o compartilhamento que eu pedi de informações da Polícia Federal sobre essa denúncia de senador contra senador. Pedi também, sabe o quê? Lembra daquela CPI lá das apostas esportivas, que eu fui vice-presidente e votei contra o relatório, porque não se aprofundou no que deveria se aprofundar. Por exemplo, não chamou o deputado Felipe Carreiras, deputado de Pernambuco, que saiu uma grande notícia na Veja, mostrando que ele teria cobrado 35 milhões de reais, não apenas para não constranger empresários, né, na CPI que teve na Câmara, mas também para aprovar o requerimento, para aprovar o projeto de legalização, né, das bets, ou seja, e coincidentemente foi aprovado, e eu tenho um requerimento, acionei a PGR para investigar isso e para chamar. Então, eu estou querendo chamar a CPI das bets, esse personagem fundamental, que é o deputado Felipe Carreira. Está lá meu requerimento. E o último, sabe qual é? Que aí se você estiver em pé, senta. Porque isso é a raposa cuidando dos galinheiros, do galinheiro. Que é exatamente o atual secretário, nacional de apostas do Ministério do Esporte, que era um lobista de casa de aposta até pouco tempo atrás. E hoje está no governo Lula, né? Escalado pelo governo Lula para cuidar dessa questão de apostas esportivas. Isso não pode dar certo, isso não tem como dar certo, né? E a gente está vendo aí o Brasil de mal a pior com essa questão.